A Groenlândia, um lugar que parece eterno, imóvel, congelado no tempo. Mas essa é a primeira mentira que o gelo conta. Aqui nada está realmente parado. Sob uma superfície branca e silenciosa, o chão se move. O gelo range. Fraturas invisíveis se espalham lentamente como veias prestes a romper. Em alguns pontos, o som seco de um estalo ecoa por quilômetros o aviso final antes do colapso. O nome diz Terra Verde, mas mais de 80% deste território está enterrado sob quilômetros de gelo. Um branco absoluto que cobre uma ilha maior que muitos países inteiros. Um lugar onde o frio não é apenas temperatura, é uma força que decide quem vive, quem parte e quem desaparece. Ainda assim, cerca de 56 mil pessoas chamam este lugar de casa. Elas vivem onde não há estradas ligando cidades, onde o mar congela por meses, onde o sol some por semanas inteiras no inverno e se recusa a se pôr no verão. Aqui o tempo não segue regras humanas, ele impõe as suas próprias. Por séculos, a Groenlândia foi vista como o fim do mundo, distante demais para importar, fria demais para preocupar, intocável. Mas hoje esse isolamento é exatamente o que a torna perigosa. Porque o que acontece aqui não fica aqui. Sob o gelo da Groenlândia, repousa uma das maiores chaves do futuro do planeta. Cada tonelada que derrete não é apenas água, é uma mudança silenciosa nos oceanos, nos climas, nas costas de continentes inteiros. Um efeito dominó que começa em um lugar onde quase ninguém pisa, mas termina em cidades onde milhões vivem. E não é só o clima que está em jogo. Grandes potências observam esta ilha com atenção renovada, não por sua beleza, mas por sua posição estratégica, seus recursos enterrados, seu papel em um mundo que aquece e se reorganiza. O gelo que antes protegia a Groenlândia agora a expõe. Para os povos Inuit, isso significa algo ainda mais profundo. Tradições moldadas pela sobrevivência no extremo estão sendo pressionadas por forças globais que não pedem permissão. O gelo afina, as rotas mudam, o risco aumenta. A Groenlândia parece silenciosa, mas este silêncio é pesado e instável. Porque este não é apenas um documentário sobre um lugar remoto, é uma viagem até um ponto crítico do planeta. E para entender o futuro da Terra, nós precisamos começar aqui. Panha Big Context, Why It Matters. Para a maior parte do mundo, a Groenlândia ainda parece distante demais para importar. Um bloco de gelo no topo do mapa. Um lugar exótico para documentários, não para decisões globais. Mas essa percepção está perigosamente errada. A Groenlândia abriga a segunda maior camada de gelo do planeta, perdendo apenas para a Antártica. Uma massa tão grande que seu peso literalmente pressiona a crosta terrestre para baixo. Durante milhares de anos, esse gelo funcionou como um estabilizador silencioso do sistema climático da Terra. Agora esse estabilizador está falhando. Nas últimas décadas, a Groenlândia vem perdendo centenas de bilhões de toneladas de gelo por ano. Em alguns verões, a superfície derrete tão rápido que rios inteiros se formam sobre o gelo, água azul escura correndo sobre um branco que deveria ser sólido. Essa água não fica ali. Ela escorre para o oceano, elevando o nível do mar e alterando correntes que regulam o clima do Atlântico Norte. O perigo não está apenas na quantidade de gelo que derrete, está na velocidade. Processos que deveriam levar séculos estão acontecendo em poucas décadas. Gelo que sobreviveu a eras glaciais está desaparecendo sob temperaturas que até recentemente seriam impensáveis no Ártico. Em alguns verões recentes, partes do sul da Groenlândia registraram calor suficiente para pessoas caminharem de camiseta ao lado de geleiras milenares. Isso muda tudo. O derretimento da Groenlândia não ameaça apenas vilas costeiras locais. Ele contribui diretamente para a elevação do nível do mar em cidades como Nova York, Rio de Janeiro, Lisboa, Mumbai. Milímetros aqui significam milhões de pessoas expostas ali. Mas o contexto vai além do clima. À medida que o gelo recua, ele revela algo que ficou escondido por séculos: recursos. Petróleo, gás, minerais, raros, urânio. Elementos essenciais para tecnologias modernas, energias renováveis e poder militar. Em um mundo que disputa cada vez mais controle sobre cadeias de suprimento estratégicas, a Groenlândia deixou de ser apenas remota, tornou-se desejada. E então entra a geopolítica. A ilha ocupa uma posição única entre a América do Norte, a Europa e o Ártico Russo. Durante a Guerra Fria, foi tratada como um gigantesco porta-aviões fixo no gelo. Hoje, com novas rotas marítimas se abrindo no Ártico e tensões globais crescendo, seu valor estratégico só aumenta. Enquanto isso, a população local vive no meio desse tabuleiro invisível. A Groenlândia é politicamente ligada à Dinamarca, mas busca cada vez mais autonomia. Depende economicamente de subsídios externos ao mesmo tempo em que carrega um território rico, porém frágil. Cada decisão sobre mineração, bases militares ou exploração de recursos envolve um risco de desenvolvimento ou destruição. Este é o verdadeiro contexto da Groenlândia. Não é apenas um lugar onde o gelo está derretendo. É um ponto onde clima, poder e sobrevivência humana colidem. E para compreender como tudo isso se manifesta na vida real, é preciso cruzar o limite. Entrar na Groenlândia não como turista, mas como alguém disposto a entender o que significa viver onde o mundo está mudando primeiro. Pamba Gateway Sin, cruzando o limite.
Chegar à Groenlândia não é simplesmente viajar, é atravessar um limite invisível. Não há estradas longas levando até aqui, nenhum fluxo constante de pessoas. O acesso é controlado pelo clima, pelo gelo e pelo mar. Aviões pequenos pousam em pistas cercadas por rocha, neve e silêncio. Barcos navegam apenas quando o gelo permite. Às vezes por dias ou semanas, simplesmente não há como entrar nem sair. Este é o primeiro aviso. Assim que você pisa neste território, a lógica muda. O mundo moderno fica para trás rapidamente. Aqui distância não se mede em quilômetros, mas em isolamento. Duas cidades próximas no mapa podem estar completamente desconectadas na vida real, sem rodovias, sem carros viajando entre elas, apenas água, gelo e céu. A sensação é imediata vulnerabilidade. O vento corta a pele mesmo sob várias camadas de roupa. O ar é tão limpo e seco que parece estranho respirar. O som do motor do avião desaparece e o silêncio assume. Um silêncio pesado, quase físico, interrompido apenas pelo vento ou pelo estalo distante do gelo se movendo. É nesse momento que a Groenlândia deixa claro quem manda. Para quem vive aqui, esse não é um cenário exótico, é rotina. Cada deslocamento exige planejamento. Cada saída depende da previsão do tempo. Um erro de cálculo pode significar ficar preso ou algo pior. No inverno, a escuridão domina. No verão, a luz nunca vai embora. Ambos testam os limites do corpo e da mente. Ao se aproximar das primeiras comunidades costeiras, um contraste chama a atenção. Casas pequenas, pintadas em cores vibrantes, surgem contra um fundo quase monocromático de rocha, gelo e mar. Não é decoração, é sobrevivência. Essas cores ajudam a identificar prédios em tempestades de neve, ajudam viajantes a encontrar abrigo quando a visibilidade desaparece. Aqui tudo tem uma função prática. Não existe a ilusão de controle. A natureza não é um pano de fundo bonito, ela é a força dominante. O mar pode congelar da noite para o dia. O gelo pode se partir sem aviso. O clima decide horários, rotas e destinos. E esse é o verdadeiro portal da Groenlândia. A partir deste ponto, não se trata mais de observar paisagens impressionantes. Trata-se de entender como pessoas constroem vidas em um lugar que constantemente lembra o quão frágil a presença humana realmente é. Porque depois que você cruza esse limite, não há retorno ao conforto das certezas. Aqui, cada capítulo é uma negociação com o extremo, e a jornada real começa agora. Panbonman Journey, capítulo Mot Ice Sheet Interior. No centro da Groenlândia, existe um lugar onde ninguém mora, nenhuma cidade, nenhuma vila, nenhuma estrada. Apenas gelo. O Ice Sheet interior cobre quase todo o coração da ilha, uma massa branca contínua que se estende até onde a vista alcança. Não há horizonte definido. Céu e chão se confundem em um vazio gelado que parece infinito. Aqui a Groenlândia revela sua forma mais honesta, inóspita, silenciosa e absolutamente indiferente à presença humana. À primeira vista, tudo parece imóvel, mas isso é outra ilusão perigosa. Este gelo está em movimento constante. Lentamente, quase imperceptível, ele flui em direção ao oceano como um rio sólido. Em alguns pontos, a camada de gelo ultrapassa 3 km de espessura, comprimindo o solo abaixo. Sob esse peso, a própria crosta terrestre cede. O Ice Sheet não é apenas gelo acumulado, é um sistema vivo. Durante o verão, lagos de água azul surgem sobre a superfície branca. Eles parecem tranquilos, quase belos, mas cada um deles é um sinal de fraqueza. A água derretida escorre por fissuras verticais, perfurando o gelo até a base, lubrificando o contato com a rocha. Isso acelera o deslocamento da massa inteira em direção ao mar. É assim que o colapso começa. Silencioso, progressivo, difícil de reverter. Nenhum ser humano vive aqui, porque nenhum ser humano consegue viver aqui. As temperaturas podem cair para níveis extremos, o vento não encontra barreiras e a visibilidade pode desaparecer em minutos. Se algo der errado, não há resgate rápido, não há ajuda próxima. O Ice Sheet não perdoa erros. E talvez essa seja a mensagem mais inquietante. O lugar mais importante da Groenlândia, aquele que mais influencia o futuro do planeta, é também um lugar sem testemunhas, sem cidades para protestar, sem vozes para alertar. O que acontece aqui, acontece longe dos olhos do mundo. Mas suas consequências viajam longe. Cada centímetro de gelo que se desloca aqui empurra o nível do mar em costas distantes. Cada processo invisível sob essa superfície branca redefine o equilíbrio do planeta. O Ice Sheet é um coração frio bombeando mudanças para todo o sistema global. Aqui no centro da Groenlândia fica claro, não é a presença humana que define a importância de um lugar. É o impacto silencioso que ele exerce sobre todos os outros. Panbonman Journey, capítulo High Ilulissat, Ice Fjord, beleza que destrói. Em Ilulissat, o gelo não se limita a existir. Ele se move, ele cai, ele explode. O Ilulissat Ice Fjord é um dos lugares mais ativos da Groenlândia e também um dos mais perigosos. Aqui, enormes geleiras avançam lentamente em direção ao mar, empurrando blocos de gelo do tamanho de prédios inteiros. Quando essas massas se desprendem, o impacto ecoa como um trovão seco reverberando pelos fiordes. Este não é um espetáculo raro, é rotina. A geleira Jakobshavn, que alimenta o fiord, está entre as mais rápidas do planeta. Ela libera bilhões de toneladas de gelo todos os anos.
Icebergs gigantes se acumulam, colidem, giram lentamente, presos temporariamente, antes de finalmente escaparem para o oceano aberto. É hipnotizante e profundamente instável. Cada desprendimento gera ondas capazes de virar pequenos barcos. O gelo pode tombar sem aviso, criando deslocamentos de água violentos. O que parece uma paisagem tranquila pode se transformar em caos em segundos. Aqui a beleza carrega risco embutido. Para os moradores de Ilulissat, essa ameaça constante faz parte da vida diária. Muitos vivem da pesca navegando em águas onde o gelo pode mudar de posição durante a noite. Rotas seguras hoje podem desaparecer amanhã. Um iceberg mal posicionado é suficiente para bloquear um caminho inteiro. E ainda assim eles ficam. Porque este fiord também sustenta a cidade. O mar é fonte de alimento, renda e identidade. As mesmas geleiras que ameaçam também definem o ritmo econômico e cultural da região. Em Ilulissat, não existe uma separação clara entre perigo e sobrevivência, ambos vêm do mesmo lugar. O que torna este local ainda mais inquietante é sua velocidade de mudança. Registros científicos mostram que a Jakobshavn acelerou drasticamente nas últimas décadas. Em certos períodos, ela chegou a recuar quilômetros em poucos anos, um comportamento que, em termos geológicos, equivale a um colapso. Aqui o futuro chega cedo. Cada iceberg que se solta carrega gelo que permaneceu congelado por milhares de anos, e quando ele se desfaz no oceano, não há retorno. O processo é irreversível em escala humana. Em Ilulissat fica impossível ignorar a verdade. A Groenlândia não está apenas mudando. Ela está se desfazendo bloco por bloco, diante dos olhos de quem vive à beira do gelo. Pham Bon Man Journey, capítulo Banuk, capital entre forças globais. Nuuk não parece uma capital no sentido tradicional. Não há arranha-céus, não há trânsito constante, não há multidões apressadas. Ainda assim, este pequeno aglomerado de casas coloridas à beira do mar é o centro político, cultural e psicológico da Groenlândia. É aqui que decisões desproporcionalmente grandes são tomadas, decisões que pesam muito mais do que o tamanho da cidade sugere. Com pouco mais de 20 mil habitantes, Nuuk concentra quase metade da população do país. É onde ficam o parlamento, a única universidade e os principais hospitais. Para muitos groenlandeses, mudar-se para Nuuk é a única forma de estudar, trabalhar e permanecer conectado ao resto do mundo. Mas essa centralização tem um custo. A cidade cresce enquanto comunidades menores encolhem. Jovens deixam vilas costeiras e assentamentos remotos em busca de oportunidades. Com eles, tradições enfraquecem, línguas se misturam e uma identidade construída sobre a sobrevivência no extremo começa a se transformar. Aqui o paradoxo da Groenlândia fica visível. Nuuk é moderno o suficiente para ter cafés, arte contemporânea e debates políticos sofisticados. Mas basta alguns quilômetros para fora da cidade para que o asfalto termine. O conforto acaba rápido. A natureza reassume o controle sem negociação. É também em Nuuk que a pressão externa se torna mais clara. A Groenlândia é politicamente ligada à Dinamarca, mas busca cada vez mais autonomia. Ao mesmo tempo, potências globais observam cada movimento da ilha. Estados Unidos, Europa, interesses econômicos e militares, todos veem valor neste território gelado. Para muitos moradores, isso cria uma tensão constante. Independência significa liberdade, mas também responsabilidade. Explorar recursos naturais pode trazer riqueza, mas ameaça o meio ambiente e a cultura local. Recusar essa exploração preserva o território, mas mantém a dependência econômica externa. Não existe escolha fácil. Nas ruas de Nuuk, essa incerteza se manifesta em conversas silenciosas. Jovens que querem um futuro conectado ao mundo. Anciãos que temem perder o que torna a Groenlândia única. Políticos tentando equilibrar sobrevivência econômica com proteção de uma terra frágil. Nuuk não enfrenta furacões nem avalanches constantes. Seu perigo é mais sutil. Aqui o risco não vem do gelo quebrando sob seus pés, mas das decisões tomadas em salas aquecidas, decisões que podem definir se a Groenlândia continuará sendo um lar, ou apenas um ativo estratégico em um mundo cada vez mais instável. Pham Bon Man Journey, capítulo Bon Itokortormit, isolamento extremo. Existe isolamento, e existe Itokortormit. Este pequeno assentamento no leste da Groenlândia é frequentemente chamado de o fim do mundo, não como metáfora, mas como descrição prática. Durante grande parte do ano, o mar congela completamente, selando a cidade, atrás de uma muralha de gelo espesso. Por até 9 meses não há navios. Às vezes nem aviões conseguem pousar. Aqui o isolamento não é escolha, é condição permanente. Com pouco mais de 300 habitantes, Itokortormit está cercada por um dos ambientes mais hostis do planeta. De um lado, o maior parque nacional do mundo. Do outro, fiordes profundos e mares que se tornam intransponíveis no inverno. A cidade mais próxima fica a centenas de quilômetros, uma distância curta no mapa, mas gigantesca na realidade. Quando os suprimentos chegam poucas vezes por ano. Se algo falta, não há alternativa rápida. As prateleiras vazias não são um inconveniente temporário, são parte do planejamento de vida. Cada família aprende a estocar, conservar, dividir.
O perigo aqui é silencioso. O gelo que conecta a cidade ao mundo também pode se tornar uma armadilha. Ele afina mais cedo a cada ano, abre rachaduras inesperadas. Rotas tradicionais, usadas por gerações de caçadores, se tornam imprevisíveis. Um erro de cálculo pode significar cair em águas quase congelantes onde o corpo humano perde força em minutos. Para os moradores, a adaptação é constante. Crianças crescem aprendendo a ler o gelo antes de aprender a ler livros. O clima define horários. A escuridão do inverno pressiona a mente tanto quanto o frio pressiona o corpo. Problemas de saúde mental não são raros, mas falar sobre eles nem sempre é fácil em uma comunidade tão pequena. E ainda assim as pessoas ficam, porque sair significa abandonar mais do que uma casa. Significa deixar uma identidade moldada pela resistência. Em Itok Kortormit, sobreviver não é apenas permanecer vivo, é manter uma conexão profunda com um território que exige tudo o tempo todo. O que torna esse lugar ainda mais frágil é o futuro incerto. Com o aquecimento do Ártico, o gelo chega mais tarde e parte mais cedo. Isso ameaça a caça, o transporte, a segurança e até a própria razão de existir da cidade. Aqui o fim do mundo não chega com explosões. Ele chega devagar, em silêncio, à medida que o gelo deixa de cumprir sua função mais básica, manter esta comunidade conectada à vida. Fun Bowman Journey, capítulo Não Disco Island, futebol contra o gelo. À primeira vista, Disco Island não parece o lugar certo para futebol. O vento corta sem aviso. O frio endurece o chão. Icebergs gigantes passam lentamente pelo litoral, lembrando que o mar aqui nunca está realmente calmo. E ainda assim, é exatamente aqui que a Groenlândia decide seu campeão nacional. O campeonato de futebol do país dura apenas uma semana. 7 dias intensos em que equipes de diferentes regiões se reúnem em um único lugar para jogar tudo de uma vez. Não por tradição, mas por necessidade. Fora desse curto período, o clima torna o esporte simplesmente impossível. O campo é artificial hoje. Antes era areia, pedras e gelo. Jogadores descreviam cada partida como uma batalha. Cair significava se machucar. Deslizar podia rasgar a pele. Mesmo agora, com tecnologia moderna, o chão continua duro como concreto congelado. Aqui o perigo não é exceção, é parte do jogo. Os atletas não são profissionais, são pescadores, estudantes, trabalhadores públicos. Durante o ano treinam quando podem, em condições improvisadas. Quando chega o torneio, viajam de barco dependendo do mar e do clima. Se o gelo fecha, não há campeonato. Durante as partidas o cenário parece surreal. Icebergs flutuam ao fundo. Às vezes baleias surgem na água próxima. A paisagem é cinematográfica, mas o corpo sente cada segundo. Goleiros usam várias camadas de roupa. O fôlego some rápido no ar gelado. E mesmo assim eles jogam. Porque o futebol aqui não é entretenimento, é afirmação. Em um país onde mais de 80% da terra é coberta por gelo, manter uma liga nacional é um ato de resistência cultural. Aproximadamente 10% da população da Groenlândia já participou deste torneio em algum momento da vida. É um número impensável em qualquer outro lugar do mundo. O esporte cria algo raro neste território fragmentado, conexão. Por alguns dias, comunidades isoladas se encontram. Pessoas que passam o ano separadas por gelo e mar compartilham o mesmo campo. Mas até isso é frágil. O clima está mudando, as janelas seguras estão ficando menores, o gelo mais imprevisível. Até este ritual de união depende de um equilíbrio ambiental que pode não durar. Em Disco Island fica claro na Groenlândia até jogar futebol é um desafio lançado ao gelo e ao futuro. Pan 4, Main Journey, capítulo 6, Zonas de caça, Inuit, sobrevivência em risco. Nas regiões de caça tradicionais da Groenlândia, a linha entre viver e morrer nunca foi abstrata, ela sempre esteve marcada no gelo. Por gerações, os Inuit aprenderam a sobreviver em um dos ambientes mais hostis da Terra. Não por dominação, mas por leitura precisa da natureza. Cada som do gelo, cada mudança no vento, cada sombra sob a neve carregava informação vital. Caçar não era esporte, era a base da vida. Focas, renas, peixes do Ártico. Nada era desperdiçado. A gordura garantia calor. A pele virava roupa. Os ossos, ferramentas. A sobrevivência dependia de equilíbrio absoluto com o ambiente. Um erro podia custar tudo. Hoje esse equilíbrio está quebrando. O gelo que antes sustentava trenós e caçadores por meses, agora afina cedo demais. Rachas surgem onde não existiam. Rotas seguras usadas por décadas se tornam armadilhas invisíveis. Um passo em falso pode lançar um corpo em água quase congelante, onde a força muscular se perde em minutos e a sobrevivência vira exceção. O perigo não é mais previsível. Para muitos caçadores, sair para buscar alimento se tornou uma decisão carregada de risco calculado. Voltar para casa não é garantido. Histórias de acidentes aumentam. O silêncio do Ártico esconde erros que antes não aconteciam. Ao mesmo tempo, a pressão externa cresce. Leis modernas, cotas, debates internacionais sobre conservação colidem com práticas de sobrevivência ancestral. Para quem observa de fora, caçar pode parecer tradição cultural. Para quem vive aqui, é necessidade básica. A proibição de uma espécie não significa apenas mudança de hábito, significa insegurança alimentar.
Os mais jovens sentem o conflito com força entre manter o modo de vida dos pais ou buscar trabalho em cidades maiores longe do gelo. Muitos partem, outros ficam tentando preservar algo que parece cada vez mais frágil. Aqui o perigo não vem apenas do ambiente, vem da erosão lenta de uma identidade construída ao longo de séculos. Quando o gelo falha, não é só o chão que desaparece, é o conhecimento acumulado, a confiança no território, a certeza de que o amanhã pode ser enfrentado com as mesmas ferramentas do ontem. Nas zonas de caça Inuit, a Groenlândia revela um de seus riscos mais profundos, não a morte imediata, mas a perda gradual da capacidade de continuar sendo quem sempre foi. Pan Bon Main Journey, capítulo Bay Thule, Pituffik Space Base, gelo vá poder militar. No extremo noroeste da Groenlândia, existe um lugar onde o gelo não é apenas natureza, ele é estratégia. A Pituffik Space Base, conhecida por décadas como Base Aérea de Thule, parece deslocada do resto da ilha. Entre neve infinita e montanhas nuas, radares gigantes e estruturas militares surgem como objetos estranhos cravados no Ártico. Aqui a Groenlândia deixa de ser apenas território, torna-se posição. Durante a Guerra Fria, este ponto foi tratado como o maior porta-aviões fixo do mundo. Aviões aliados pousavam aqui para cruzar o Atlântico, quando voos diretos eram impossíveis. Mais tarde, projetos secretos tentaram esconder armas nucleares sob o gelo, apostando na ideia de que o Ártico seria eternamente estável. Essa aposta falhou. O gelo que deveria proteger também se move, racha, afina e expõe. Infraestruturas construídas sobre um solo supostamente permanente agora precisam ser constantemente reforçadas. No Ártico, até bases militares dependem da estabilidade climática, e essa estabilidade está desaparecendo. Mas o valor estratégico só aumenta. A Groenlândia ocupa uma posição crítica entre a América do Norte e a Europa e o flanco ártico da Rússia. À medida que novas rotas marítimas se abrem com o derretimento do gelo, o Ártico deixa de ser um deserto congelado e se torna um corredor geopolítico. Satélites, sistemas de alerta precoce e controle aéreo tornam este ponto essencial para o equilíbrio militar global. Para os moradores locais, essa presença carrega um paradoxo incômodo. A base gera empregos e infraestrutura, mas também simboliza a perda de controle sobre o próprio território. Decisões tomadas a milhares de quilômetros de distância afetam diretamente uma terra frágil, onde qualquer acidente teria consequências irreversíveis para o ambiente. Aqui o perigo não é visível como uma tempestade ou uma rachadura no gelo. Ele é silencioso e institucional distante. A Groenlândia não escolheu ser estratégica. Ela simplesmente existe, no lugar errado ou certo, de um mundo que aquece e se arma ao mesmo tempo. Em Thule fica claro que o futuro do Ártico não será decidido apenas pela natureza. Ele será moldado por interesses, poder e escolhas feitas longe do gelo, mas sentidas profundamente por quem vive sobre ele. Pan 4 Main Journey, capítulo 8, Narsarsuaq, o Ártico que esquenta rápido demais. No sul da Groenlândia, o gelo começa a perder sua autoridade. Em Narsarsuaq, a paisagem quebra a expectativa clássica do Ártico. Aqui, durante o verão, a temperatura pode subir a níveis que parecem impossíveis para esta latitude. Pessoas caminham com jaquetas abertas, às vezes até de camiseta, enquanto geleiras antigas ainda resistem logo ali ao alcance dos olhos. É um contraste inquietante. Este foi um dos primeiros lugares onde o aquecimento se tornou impossível de ignorar. Campos verdes surgem onde antes só havia gelo. O solo descongela cedo demais. A estação de crescimento se alonga. Para alguns isso parece oportunidade, para outros é um sinal de perigo. Historicamente, o sul da Groenlândia já foi mais verde. Séculos atrás, vikings tentaram se estabelecer aqui, apostando em um clima mais ameno. Eles fracassaram quando as temperaturas caíram novamente. Hoje, o movimento parece se inverter, mas com uma diferença crucial: a velocidade. O aquecimento atual não dá tempo para adaptação gradual. Agricultores locais tentam aproveitar o solo recém-exposto para criar ovelhas e cultivar pequenas plantações. Mas o mesmo calor que permite crescimento também acelera a erosão. O degelo torna o terreno instável. Deslizamentos aumentam. Rios mudam de curso. E infraestruturas construídas sobre o permafrost começam a afundar lentamente. Aqui o perigo não chega como uma tempestade súbita. Ele se infiltra. As geleiras próximas recuam ano após ano. Algumas desapareceram completamente em poucas décadas. O que resta são lagos recém-formados, contidos por barreiras naturais frágeis. Se essas barreiras falharem, enchentes repentinas podem atingir comunidades próximas sem aviso. Para os moradores, a sensação é ambígua. O clima mais ameno facilita a vida cotidiana, mas cada ganho vem acompanhado de uma pergunta incômoda: quanto tempo isso dura? Porque o aquecimento que torna Narsarsuaq mais habitável também contribui para o colapso em outras partes da ilha e do planeta. O sul mais verde depende do norte, que se desfaz. Em Narsarsuaq, a Groenlândia revela talvez seu paradoxo mais cruel: o conforto temporário nasce do mesmo processo que ameaça sua existência a longo prazo. Aqui o futuro não parece distante, ele já chegou quente demais, rápido demais, e ninguém sabe exatamente como detê-lo. Fan Nam Midpoint Escalation. Neste ponto da jornada algo muda.
Até aqui a Groenlândia foi apresentada como um lugar de extremos gelo-isolamento-adaptação. Mas agora fica claro que o que está acontecendo não é apenas transformação, é aceleração. Os números deixam de ser abstratos quando são colocados lado a lado. Ano após ano, a Groenlândia perde centenas de bilhões de toneladas de gelo, não como um evento isolado, mas como um padrão. Em alguns verões recentes, dias individuais registraram perdas tão grandes que sozinhas seriam impensáveis poucas décadas atrás. O problema não é apenas quanto gelo desaparece, é quando e como isso acontece. O derretimento está ultrapassando limites naturais de compensação. A água não volta a congelar como antes. O gelo mais antigo compactado por milhares de anos está sendo substituído por camadas jovens frágeis. Isso torna todo o sistema mais instável, mais rápido, mais difícil de conter. E então surge o efeito cascata. O degelo da Groenlândia não afeta apenas o nível do mar. Ele interfere nas correntes oceânicas que regulam o clima da Europa e da América do Norte. Mudanças sutis na salinidade e na temperatura do Atlântico podem alterar padrões de tempestades secas e ondas de calor em regiões distantes. Um lugar remoto começa a puxar fios invisíveis em todo o planeta. Para quem vive aqui, a ameaça deixa de ser teórica. Casas precisam ser movidas. Infraestruturas afundam lentamente. Comunidades costeiras observam o mar com atenção crescente. O gelo que antes protegia, agora ameaça. Há também um medo silencioso que raramente aparece em gráficos. O medo de que este processo já tenha passado do ponto de retorno. De que mesmo interrompendo o aquecimento global, hoje parte do colapso já esteja garantida. Este é o momento em que a Groenlândia deixa de ser um aviso distante e se torna um espelho. O que acontece aqui é apenas a versão mais visível de algo que se espalha pelo mundo inteiro. O ponto médio desta história não oferece alívio, ele oferece clareza. A pergunta não é mais se a Groenlândia vai mudar. A pergunta é quanto ela vai mudar e quantos lugares irão mudar junto com ela. Mas isso ainda não é o fim. Fansal Final Sequence, Signature Climax. Se você quer entender a Groenlândia, não olhe apenas para o gelo. Olhe para o que está sendo disputado sobre ele. Hoje, esta ilha imensa com uma população menor que muitas cidades pequenas ocupa um espaço desproporcional no futuro do planeta. O gelo que a cobre não é apenas um vestígio do passado, é um fator ativo moldando o amanhã. E à medida que ele desaparece, tudo o que estava adormecido desperta junto. O clima muda primeiro, depois vem as rotas marítimas, em seguida os recursos e, por fim, o poder. A Groenlândia se torna um espelho brutal da nossa era, um lugar onde a crise climática não é previsão, é realidade diária, onde decisões globais se materializam em rachaduras no gelo, em comunidades forçadas a se adaptar mais rápido do que conseguem, em tradições que precisam escolher entre resistir ou desaparecer. Aqui o paradoxo inicial se fecha. A Terra que parecia imóvel é, na verdade, uma das mais instáveis do mundo. O gelo que parecia eterno é temporário. O isolamento que antes protegia, agora expõe. E a distância que fazia da Groenlândia um detalhe irrelevante a transforma em peça central de um sistema global em tensão. As grandes potências falam em estratégia, em segurança, em investimento. Mas para quem vive aqui o debate é mais simples e mais duro. É sobre permanecer, é sobre continuar chamando este lugar de lar. Cada nova base, cada projeto de mineração, cada decisão tomada longe do Ártico empurra a Groenlândia um pouco mais para um futuro que ela não escolheu completamente. Um futuro onde o gelo derrete rápido demais para negociar e o mundo observa com interesse crescente. E talvez essa seja a imagem mais poderosa de todas. Enquanto o resto do planeta discute metas, prazos e compromissos, a Groenlândia já está vivendo as consequências. Ela não é um alerta abstrato, é um campo de testes real, onde o equilíbrio entre natureza, poder e humanidade está sendo redefinido agora. Se falharmos aqui, não falharemos em silêncio. O colapso da Groenlândia não será um evento isolado no topo do mapa. Ele se espalhará pelas costas, pelos oceanos, pelos sistemas climáticos que sustentam bilhões de pessoas. Este não é o fim da história da Groenlândia, mas é um ponto sem retorno na história do planeta. E quando o gelo finalmente contar toda a verdade, não poderemos dizer que não fomos avisados. Fan Bay Outro, Reflection. A Groenlândia não termina com uma resposta clara. Ela termina com um silêncio. Um silêncio feito de vento, gelo e escolhas que ainda estão sendo tomadas. Aqui no limite do mundo habitável, fica evidente que o futuro não chega de forma dramática ou repentina. Ele chega devagar, em pequenas perdas acumuladas, em mudanças que parecem distantes até que deixam de ser. A Groenlândia não pede atenção por ser exótica. Ela pede atenção porque mostra antes de muitos outros lugares o que acontece quando o equilíbrio se rompe. Este não é apenas um território remoto, é um aviso antecipado. As pessoas que vivem aqui continuam acordando, trabalhando, criando filhos e planejando o amanhã mesmo quando o chão sob seus pés se torna mais incerto a cada ano. Elas não vivem em um documentário, vivem em um presente que o resto do mundo ainda chama de futuro. Talvez a pergunta mais importante não seja se a Groenlândia vai mudar, ela já está mudando.
A verdadeira pergunta é o que faremos quando as mudanças que começam aqui chegarem até onde nós vivemos. Se esta jornada te fez olhar para a Groenlândia de outra forma, deixe sua reflexão nos comentários. E se quiser continuar explorando lugares onde o mundo revela suas verdades mais duras, acompanhe as próximas histórias. Porque alguns lugares parecem distantes, até o dia em que deixam de ser.